Uma alma que não pertence a este mundo foi detectada na King City Second High School. O professor disse que hoje iriam observar os monstros do tipo lobo do primeiro nível, incomuns. Eles apareceram pela primeira vez em Chunin, em 1982. Podem penetrar nas paredes da cidade deles e perfurar a armadura dos tanques. As armas convencionais da humanidade revelaram-se completamente inúteis, levando à derrota total. O número de pessoas rapidamente caiu para 1/3 da população total do planeta. Com a chegada de artistas marciais capazes de derrotar monstros, as pessoas descobriram que a energia interna Kai poderia ser usada na luta contra eles. Posteriormente, o cultivo do Kai interno foi adicionado ao currículo geral de educação secundária, marcando uma nova era na história da prática geral e das artes marciais da nação. A segunda escola secundária não foi uma exceção nesse mundo. Monstros ferozes e terríveis de origem desconhecida, sem misericórdia, estão prontos para atacar e destruir a humanidade a qualquer momento. Restam poucos dias para os exames de admissão, e cada um deles deve se esforçar para desenvolver seu Kai interno a fim de ingressar em uma boa universidade. Um dos alunos estava sentado em sua mesa e cochilava, babando. Seu nome é Shenyu, e ele acidentalmente chegou a este mundo há 1 mês. Embora as pessoas ao seu redor não tenham mudado, este mundo é diferente. É um mundo perigoso das artes marciais. No mesmo momento em que o professor jogou algo nele, o sistema relatou que a alma detectada não pertencia a este mundo. Shenyu saltou abruptamente, dizendo que novamente precisava cobrir suas despesas com doações. O sistema relatou um aviso. A alma detectada não pertence a este mundo. O professor exclamou sobre a audácia dele. Ainda restam alguns dias antes dos exames de admissão. Ele está dormindo, mesmo estando atrasado. Como pode ser tão descuidado? Shenyu amaldiçoou mentalmente e pensou que havia adormecido durante a aula e foi jogado no corpo de uma pessoa comum sem talento para artes marciais. Ele é um estudante do 3º ano do ensino médio e em breve fará o exame de entrada na universidade. Comparado a outras vítimas, seu programa de alguma forma não está funcionando corretamente. O sistema relatou um aviso. A alma detectada não pertence a este mundo. O professor se aproximou e disse que nesse estado ele não seria capaz de passar nos exames de admissão no mundo atual. Se ele não for capaz de alcançar o primeiro nível de artes marciais, como ele vai ganhar dinheiro e sustentar sua família, já que eles dependem dele? Ele merece uma família que trabalhou duro para educá-lo. Shenyu se desculpou e disse que isso não acontecerá novamente na próxima vez. Ele não ousaria. Ele pensou que o programa continuava a enviar notificações. Talvez seja isso que seja frequentemente preferido em uma história de renascimento, mas parece que pode não ser tão útil. O sistema relatou que ele havia sido avisado repetidamente que a intrusão ilegal no corpo não é aceitável. A maldição agora foi oficialmente ativada. A maldição funcionou com sucesso. Shenyu ficou feliz e pensou se o programa estava funcionando novamente. Uma janela de sistema de maldição apareceu na frente dele, mostrando todas as informações sobre ele. Kai interno é 23 em 1000. Ele é um artista marcial de nível 1. Outras características não estão incluídas nas estatísticas do sistema. Maneira de aumentar as características. Maldição. Avaliação abrangente. Energia extremamente fraca. Um idiota típico sem esperança. Recomenda-se encontrar tofu e colidir até a morte. Não perca tempo e renasça o mais rápido possível. Shen, você pensou em uma maneira de aumentar as características de uma maldição e o que isso significa? O professor colocou a mão no ombro dele e disse que sabia que ainda havia uma chance. Ele ficou comovido e disse que não o deixará. Pelo menos ele mantém a classe limpa, mas nunca teve ninguém repetindo 1 ano. Então ele precisa estudar bastante. Shen pensou, para onde ele está indo com isso? O sistema relatou o efeito da maldição, uma mudança na causalidade. Um de seus colegas perguntou se ainda era possível ajudar um aluno com dificuldades como ele. O outro respondeu que isso definitivamente não era verdade. Após a formatura, ele estava destinado a fazer trabalho manual. Seu futuro seria sem esperança. Shen ficou preocupado e pensou, como é possível estar no mesmo nível de cultivo de todo? Mesmo se ele acabar em um corpo tão indestrutível quanto madeira podre, sua vida pode ser tão miserável novamente, mesmo após renascer. O sistema relatou uma mudança na causalidade. Dano psicológico é recebido, adicionando 12 unidades à fortitude, 8 unidades ao charme, 3 unidades à sorte e 5 unidades à confiança. Shen ficou surpreso e pensou, o que é isso? Os insultos dos colegas aumentam minhas estatísticas. Este sistema é um pouco estranho.
Ele precisa aprender sobre isso, mas primeiro ele inventará uma desculpa para escapar daqui. De repente, ele pulou da cadeira e correu para a porta, dizendo ao professor que estava com dor de estômago e precisava ir ao banheiro. Seu professor ficou surpreso e o chamou indignado. Depois de um tempo, Shen chegou a um beco perto da escola. O sistema relatou que ele estava em um estado relaxado. 6 unidades foram adicionadas à energia K e 5 unidades à energia vital. Shen pensou que não fez nada e sua força aumentou em 8 unidades. Será que essa maldição muda a causa e o efeito? Poderia ser que ele pode aumentar suas estatísticas dessa maneira? Parece que ele recebe um impulso estatístico se relaxar ou for insultado. E se ele trabalhar duro e receber elogios? Então suas características diminuirão. Ele precisará experimentar com isso. Parece que ele precisa entender esse método de aumentar o nível de K interno. Afinal, o K interno é a característica mais importante para se tornar um artista marcial. Energia vital provavelmente está relacionada à saúde, fortitude humana, e confiança e charme são necessários para encantar garotas. Ele notou um cara beijando uma garota à frente. Ele se aproximou deles e os avisou com desgosto que acabará de ver o professor indo naquela direção. Mas o cara não o ouviu e o mandou sair daqui, chamando-o de perdedor. Shen passou por eles e o sistema relatou que, pelo insulto, ele recebeu 4 unidades. Confiança e 2 unidades em charme. Shen Yu o amaldiçoou em voz alta e disse que, já que suas estatísticas haviam melhorado, que assim fosse, ele o deixaria ir. A garota que estava beijando o rapaz mudou sua aparência e perguntou se ele estava dizendo a ela. Shen Yu percebeu o que disse em voz alta e respondeu que o disse por hábito. Não queria zombar dela, mas de repente viu que a garota agora tinha uma aparência completamente diferente e o corpo do rapaz estava murcho. O cadáver do rapaz caiu no chão, e Shen Yu pensou se ele estava morto. A garota sorriu e, olhando para o sangue escorrendo de seus dedos, disse que, já que ele a viu, ela simplesmente se alimentaria dele com uma rosa. Na verdade, essa garota era um parasita de gás venenoso de nível 1. Uma criatura parasitária criada para atacar as pessoas. Parasitando o corpo humano, ela produz um gás venenoso paralisante. Ela atacou. Shenun levou um soco no rosto e o sistema relatou que ele havia recebido 406 unidades de dano em sua energia vital e 53 unidades foram adicionadas à sua energia interna de Kai. Shenun amaldiçoou mentalmente e pensou que esse sistema é horrível. Qual é o sentido de aumentar estatísticas se ele tem que sofrer? Eles lidarão com ele em pouco tempo. Embora concedam pontos de estatísticas por dano, ele não quer morrer. Se os pulmões, o coração ou a cabeça forem destruídos, não importará quanto vitalidade e K interno ele tenha, eles simplesmente se tornarão inúteis. Ele precisa encontrar uma maneira de aumentar sua energia para derrotar o monstro e escapar. A garota o agarrou e disse que o pegou. O levou até a parede e disse que agora ele deveria ser um bom garoto e deixá-lo experimentar. Shennu pensou no que deveria fazer. Ela lambeu e um gás começou a emanar de sua língua. Shennu pensou se o gás era venenoso. O sistema relatou que havia recebido dano por gás venenoso e 13 unidades foram adicionadas à energia interna de Kai. Shennu pensou que era isso. Deixe olhar para ele agora. Ele a chamou de garota com língua comprida e disse que o hálito dela cheirava mal. A garota ficou irritada. O jogou na parede com toda a força, e o sistema relatou que havia recebido dano e 390 unidades foram adicionadas à energia vital. A garota sorriu e disse que ele era um pequeno diabo atrevido. Como ele disse que o hálito dela cheirava mal, ela o faria inalar esse gás venenoso para que ele ficasse paralisado até a morte. Ela abriu bem a boca, liberando veneno. E Shennu pensou que ela havia caído nessa. Ele sorriu e começou a inalar o veneno, suas estatísticas aumentando rapidamente a cada respiração. Depois disso, ele usou o aprimoramento, caiu de costas, e então a garota o atacou, mandando-o morrer. Mas Shennu agarrou suas mãos e pensou que ao inalar o veneno em seus vapores, ele poderia aumentar seu K interno e, no final, aumentar o nível de habilidade de combate. Agora seu K interno é 10.345 de 10.000. Ele é atualmente um artista marcial de segundo nível. Shennu sorriu e pensou que funcionou. A garota monstro percebeu seu sorriso e ficou com medo. Depois disso, Shennu reuniu forças em seu punho e a perfurou no estômago. Por causa do golpe forte,
seus globos oculares voaram para fora das órbitas e um rugido foi ouvido. O sistema relatou que os bufos temporários não se aplicam mais, as características retornaram aos seus valores originais. Shenhu respirou fundo. Olhando para o cadáver do monstro, disse que finalmente se livrou dela e conseguiu sobreviver. De repente, vozes de estudantes foram ouvidas perguntando o que foi aquele som. Parecia que algo explodiu. Shenhu pensou que isso era besteira. Se alguém o visse, seria difícil explicar a situação. Ele preferia evitar problemas desnecessários. Ele desapareceu rapidamente da vista e meia hora depois, uma garota chegou ao local. Ela olhou para o cadáver do monstro parasita e se perguntou se eles realmente haviam infiltrado a cidade. O monstro foi morto com um golpe. Que Kai poderoso era esse? Poderia ser um artista marcial de segundo nível. Depois de um tempo, Shenhu se encontrou em casa e avisou sua mãe sobre isso. Ela estava lavando a louça e perguntou por que ele estava tão atrasado. Ele correu por ela e disse que as aulas da noite demoraram um pouco mais hoje. Sua mãe disse que ele deveria convidar sua irmã para o jantar. Shenhu correu para o quarto e pensou no que diabos foi aquilo agora. Um monstro parasita realmente entrou na cidade? Deveria ele contar à polícia? Ele olhou para sua irmã. Pensando nisso, estava deitado na cama olhando algo no celular. Ela olhou para cima e perguntou o que ele estava vendo. Shenhu pensou graças a Deus que não disse em voz alta. Ele perguntou por que ela falava no dialeto nordestino. Ela respondeu que ontem chegou um novo colega do nordeste da China e ela aprendeu algumas frases. Ela perguntou por que havia sangue nas roupas dele. Shenhu coçou a cabeça e respondeu que apenas caiu. Sua irmã permaneceu em silêncio e a mãe deles gritou que era hora do jantar. Sua irmã saiu da cama e disse que era hora de alimentar o pau de ferro dele. Ele saiu do quarto e disse descontente que iria trocar de roupa. Acrescentou em um sussurro que um dia ela se arrependeria. O sistema informou que ele havia sofrido danos psicológicos e 5 unidades foram adicionadas à sua fortitude. Depois que Shenhu trocou de roupa, todos se sentaram à mesa e a mãe colocou sopa, dizendo para eles comerem. Shenhu olhou para a comida e disse que cheirava incrível. Ele pensou que, ao se mudar para esse mundo, temia que sua mãe e irmã mudassem. Mas felizmente, exceto pelo ambiente social, nada havia mudado. Ele pegou um pedaço de cebola do prato e colocou no prato da irmã, dizendo que ela precisava comer mais cebolas. Ele pensou como era maravilhoso ter uma família harmoniosa e ser amado. Sua irmã pegou um lenço da embalagem e colocou em seu arroz, dizendo que seu irmãozinho ainda estava crescendo e precisava de muitos nutrientes. Sua mãe pediu que parassem e a deixassem comer em paz. Shenhu começou a comer e o sistema informou que comer tiraria 5 unidades de fome, menos 1 unidade de físico e menos 1 unidade de saúde. Ele agarrou a cabeça e pensou que tinha esquecido completamente da maldição. Sua irmã olhou para ele e depois colocou a caixa na frente dele, dizendo que não deveria se preocupar, ela não o machucaria. Shenhu respondeu que ela fala demais. Ele abriu a caixa e ficou surpreso ao ver um brilho. Ele perguntou se eram pílulas de aumento de energia. Após uma pausa curta, perguntou se ela estava se prostituindo. Sua mãe perguntou de onde ela tirou dinheiro para isso. Sua irmã indignadamente bateu na cabeça dele e disse para parar de falar bobagem. Shenhu perguntou então de onde ela tinha tanto dinheiro para comprá-las. Ela respondeu que pegou de suas economias. Sua mãe suspirou cansada e perguntou se ela havia economizado dinheiro para comprar isso. Mas por quê? Com as características de seu irmão, mesmo que ele coma 10, não será capaz de passar no vestibular. O sistema informou que Shenhu havia recebido danos psicológicos. 2 unidades foram adicionadas à força do espírito. Sua irmã disse que simplesmente não queria que ele repetisse o destino dela. Shenhu pensou que 2 anos atrás, Shenna foi alvo no vestibular e considerada uma nulidade. Isso teve sérias consequências. Ele colocou a pílula na boca e pensou que precisava ficar mais forte e proteger sua irmã. O sistema imediatamente informou que, devido ao aumento repentino e ao poder de cura, o Ki interno foi reduzido em 366, o físico foi reduzido em 4 e a resistência foi reduzida em 2. Shenhu mentalmente amaldiçoou e pensou que acidentalmente ativou a maldição novamente. Ele perdeu pelo menos tudo que ganhou em 3 dias. Shenna pegou a caixa e disse que ainda restavam 4 e para que ele não as vendesse, elas levaria consigo a partir de agora. Ele podia pegar um comprimido por dia. Sua irmã vai comprar mais para ele. O sistema relatou danos psicológicos. Fortitude mais 6. Shenhu disse que ela é realmente sua irmã. Meia hora depois,
Fora, Shenu caminhava pelas ruas da cidade e pensava que não podia mais ficar em silêncio. Sua irmã o trata tão bem. Ele deveria se tornar mais forte e pelo menos ajudá-la a se vingar. Inspirado em inalar gás venenoso combinado com uma pílula impulsionadora de Kai, ele teve novas ideias. Ele escreveu na barra de pesquisa como reduzir o nível de cultivo de um artista marcial e encontrou um vídeo de uma garota que disse que tudo era por causa de jogos online. Os artistas marciais se tornarão melhores. A notícia também disse que pesquisas recentes mostram que artistas marciais que se entregam à luxúria diminuirão seu nível de cultivo mais rapidamente. Outro vídeo disse que artistas marciais não precisam de amor. Ele encontrou um vídeo de 2 homens. Um deles disse que odeia Kai, nem queria tê-lo, apenas não entende por que está ficando maior. O maior arrependimento de sua vida é se tornar um artista marcial. Ele também encontrou um artigo intitulado Como reduzir o nível de cultivo de um artista marcial e luxúria fumando. O primeiro método é o veneno. O método mais eficaz é uma substância venenosa que danifica especificamente o Kai, envenenando muito o artista marcial, até devolvê-lo ao estado antes de obterem seus poderes. No entanto, tais substâncias são consideradas drogas muito sérias. Não apenas vendê-las, mas até possuí-las privadamente é um crime grave punível com a morte. Ninguém duvida da implacabilidade dos departamentos oficiais dos institutos do Estado que se atrevem a estudar esse tipo de veneno no exterior foram quase todos destruídos. Shenu pensou que isso era esperado. O segundo método é a luxúria. Independentemente do gênero, artistas marciais viciados nisso experimentarão uma regressão inexplicável em seu nível de cultivo. As razões exatas para esse fenômeno permanecem desconhecidas na comunidade científica. Existem hipóteses, como a hipótese hormonal, a hipótese metabólica, a evolução humana e a hipótese genética, entre outras. Como regra, quanto mais forte o vício, mais rápido o Kai se dissipa. Shenu pensou que queria usar esse método para se tornar mais forte. Ele anotaria isso. Continuar a ler isso levou ao medo do casamento entre artistas marciais, até que as autoridades declararam oficialmente que um encontro típico entre homens e mulheres teria apenas um impacto mínimo. Isso impediu que os artistas marciais se extinguissem. O terceiro método é fumar. A presença de alcaloides como monóxido de carbono e elementos metálicos pesados nos cigarros pode afetar ligeiramente a circulação e concentração do Kai. Isso é considerado a principal razão para o declínio nos níveis de cultivo entre os artistas marciais na sociedade moderna, já que a maioria dos artistas marciais frequentemente precisa correr riscos e comer alimentos perigosos, enfrentando uma pressão psicológica enorme e precisando de consolo eficaz, como cigarros e álcool. As autoridades não podem proibi-los diretamente, então recorrem a aumentar constantemente os impostos, impor restrições de venda e aumentar os preços. Shenu pensou que esse método não era tão ruim. Ele entrou na loja e disse pela porta que queria comprar um maço de cigarros. De repente, ficou envergonhado quando viu uma vendedora atraente. Ela perguntou se ele queria comprar cigarros, certo? Shenu achou que ela era bastante atraente. Ele ficou envergonhado e disse que queria comprá-los. A garota saiu de trás do balcão e disse que ele era um mentiroso. Ela o agarrou pelas roupas e disse que ele não parecia ter idade suficiente. Ela não suporta crianças travessas. Deixe-o ir e fazer alguma cultura. Ela foi até o caixa e disse que ele deveria voltar para a escola, pois não queria se atrasar. Isso deixou Shenu irritado, e ele disse para ela não culpá-lo por ser rude. Ela balançou um maço de cigarros na frente do nariz dele, mas não o deixou comprá-lo. Ele jogou algo nela, e depois pagou pelos cigarros, agradeceu e começou a correr. Ela correu para fora da loja atrás dele, gritando que ele era um moleque fedorento. Depois disso, Shenu sentou-se perto das escadas e começou a fumar. Ele já havia fumado mais de 10 cigarros, e o sistema relatou que ele havia recebido danos de gás venenoso, e 98 haviam sido adicionados à sua energia Kai. Shen pensou que, com essa quantidade, ele já era um artista marcial de nível 0.3, em termos do padrão de um artista marcial. Um estudante do terceiro ano do ensino médio com um nível 0.5 pode ser considerado um aluno exemplar. Um mestre de nível 0.8 está entre os 10 melhores de toda a escola. Se uma pessoa atingir o primeiro nível de artes marciais sem nem prestar o vestibular, o salário mensal será pelo menos 10 mil. Afinal, muitos graduados universitários costumam ser proficientes em artes marciais de primeiro nível. Desde que ele tenha cigarros, em um mês, para o vestibular,
ele já será um artista marcial de primeiro nível. Não é impossível para ele se tornar o melhor. Alguns caras saíram do canto e perguntaram quem ele era. Como ele ousava fumar aqui sorrateiramente? Por que ele não deveria dar os cigarros restantes como sinal de respeito aos seus camaradas mais velhos? Ele poderia levar um chute por fumar sozinho. Shenhu olhou para eles com irritação, e o cara perguntou se ele queria que o denunciassem. Seu amigo disse que se a escola descobrisse que ele fumava, ele estaria em sérios apuros. Deixe-o ser um bom garoto e dar-lhes os cigarros restantes. Shenhu pensou como esses idiotas o encontraram. Covarde sem vergonha. Valentões da escola Dazan e Dao, tudo o que fazem é tirar tudo dele. Quando não estão de bom humor, descontam a raiva nele, recorrendo à violência física na menor provocação. Dao disse a Dazan que esse garoto não tem nem cigarros nem dinheiro, o que farão com ele? Dazan respondeu que, como sempre, o espancarão no rosto. Ele é o saco de pancadas deles. Desceu, agarrou as roupas de Shenhu e disse que isso era uma ótima ideia, mas Shenhu conseguiu acertá-lo primeiro e foi jogado para trás. Shenhu disse a eles que os tolerou por muito tempo. Ele pensou que havia escapado da morte do estranho monstro. Não tinha motivo para ter medo desses covardes. Dazan olhou para De com olhos arregalados e o chamou de seu querido irmão mais velho. Lágrimas apareceram em seus olhos, e ele se virou para Shenhu, dizendo que isso não era o fim. Agora ele irá retribuir da mesma forma. Shenhu olhou para suas mãos e pensou que era incrível. Com uma maldição após fumar um maço inteiro de cigarros, ele conseguiu aumentar seu nível de cultivo. Agora ele tem a força de um artista marcial de nível 0.3. No mesmo momento, Dao o atacou, estendendo a mão com uma faca para frente, e Shenhu percebeu esse ataque repentino. Ele desviou e pensou que não só podia esquivar-se e reagir rapidamente, mas também podia ver todos os seus pontos fracos. Havia incontáveis erros em seu estilo de luta. Naquele momento, Shenhu o atingiu. Estômago e Dao pensaram: como isso é possível? Esse idiota sempre foi um fraco. Quando ele de repente se tornou tão forte. À medida que o tempo passava, transeuntes se aglomeravam em torno dos arruaceiros, a quem Shen você tinha despojado e amarrado juntos. As pessoas começaram a tirar fotos deles, e algumas diziam que era tão cruel. Eles foram roubados e depois despidos. Isso é nojento. Deixem-nos chamar a polícia, disse alguém. Um cara me pediu para esperar e disse que primeiro tiraria uma foto e postaria. Enquanto a multidão estava olhando para os arruaceiros, Shen você saiu. Ele foi para a escola e, caminhando pelo corredor, pensou: isso é uma maldição? Parece mais um presente dos céus. Um maço de cigarros. E sua força aumentou para o nível de um artista marcial 0.3. Ele só precisava de 2 ou 3 golpes para derrotar Dazan e Daku, que eram artistas marciais de nível 0.1. É um prazer. E se ele fumar 100 maços ou até mesmo 1000, o mesmo efeito será alcançado? Bem, já que ele se beneficia de substâncias tóxicas, ele fumará todos os dias como se fosse comida. Talvez, com tanta força, ele consiga controlar os ventos e formar furacões. Ele não percebeu como começou a dizer em voz alta que tinha metas pequenas. Primeiro, uma vez que se tornasse o artista marcial mais incrível, flertaria com muitas mulheres bonitas. De repente, seu professor se aproximou dele por trás e perguntou o que ele faria. Shen você queria respondê-lo, mas de repente ficou assustado e gritou: o que ele está fazendo aqui? Ele quase teve um ataque cardíaco. Seu professor disse que ele estava negligenciando sua cultivação e pairando nos blocos, então teve a ousadia de deixar suas aulas ontem. Isso não pode continuar. Deixe-o ir para o escritório agora. Shen você foi para o escritório e o professor disse para ele se preparar, deixá-lo se concentrar, direcionar seu Kai para os pontos de acupuntura que ele precisa, sentir a presença de energia no corpo, ativar seu Kai e permitir que a energia flua dentro dele. Enquanto Shen você ouvia, o sistema relatou que ele estava em um estado relaxado, para o qual uma unidade de energia Kai foi adicionada. Seu professor exclamou que faltavam 33 dias para os exames de admissão. Shen você pensou: ele o trouxe aqui só para isso. O professor disse que, em vez de cochilar na aula, ele deveria treinar constantemente. Mesmo que ele não vá para a universidade, ele deveria pelo menos obter um diploma de associado. Ele não o deixará. Todo aluno merece uma chance de crescer. O sistema relatou que, devido ao estado de inspiração, a fortitude diminuiu em 4 unidades, a confiança diminuiu em 2, a sorte -1, charme -1. Shen você disse para ele parar, ele treinaria. O professor disse que ele precisava acumular seu foco Kai e sentir o fluxo de energia.
Ele disse a ele para parar, ele treinaria. Disse o professor que ele precisava construir seu foco de Kai e sentir o fluxo de energia. Shenhu se concentrou e o sistema relatou que, devido ao treinamento, uma unidade de energia Kai estava sendo retirada. O professor disse que estava ótimo. Deixe-o continuar no mesmo espírito para que ele possa aumentar seu Kai. Shenhu pensou que isso era loucura. 10 minutos depois, ele ainda estava treinando e sua energia Kai estava diminuindo. O professor disse que estava excelente. Muito bem, ele definitivamente ficará mais forte no futuro. Shen pensou, o que há de bom nisso? Se isso continuar, ele morrerá nos braços desse homem gordo. De repente, a voz de alguém pelo alto-falante anunciou que todos os professores de classe precisavam reunir seus alunos no campo esportivo e alinhá-los. A mensagem foi repetida, e Shenhu perguntou se era uma cerimônia de juramento. O professor disse que a cerimônia de juramento para o segundo exame de entrada no ensino médio estava prestes a começar, eles precisavam ir logo. Eles mostrarão a todos a nova versão dela. Todos os alunos se reuniram no campo e o diretor disse no microfone que a competição para o vestibular havia começado. Eles viram a página mais importante de suas vidas. Sua vida pode se tornar tão maravilhosa quanto um verso de poema ou música. O vestibular lhes proporcionará um palco para mostrar suas ambições. 10 anos afiando a espada e 100 dias de equitação para superar a passagem majestosa. Shenhu ficou ao lado de outros alunos que estavam falando sobre ele. Alguém riu e perguntou quando Shenhu começou a frequentar a cerimônia de juramento. Ele não precisa estar aqui. O sistema relatou que, por causa da zombaria da multidão, 2 unidades foram adicionadas à sua confiança e 5 unidades à sua sorte. O aluno disse que ele estava desperdiçando recursos educacionais. Ele pesca em águas turbulentas o dia todo. Ele é apenas um perdedor. Suas palavras começaram a irritar Shenhu, e o sistema relatou que ele havia sofrido danos psicológicos. 8 unidades foram adicionadas à sua fortitude. Outro aluno disse que ele provavelmente não seria aceito em nenhuma faculdade. Foi azar dele nascer um perdedor e perturbá-los na aula. Suas palavras enfureceram completamente Shenhu, e ele exclamou, eles não tiveram o bastante ainda? Eles não vão calar a boca. Sua vida é problema dele. Ele é quem é. É seu destino multicolorido como fogos de artifício. Em resposta às suas palavras, a multidão de alunos ficou zangada, e Shenhu pensou que era difícil derrotar a multidão. Bem, deixe-os dizer o que quiserem. A maldição ainda reverterá o dano psicológico causado por suas zombarias e ataques. Ele apenas lutará contra eles. Ele seguirá o exemplo do antigo estrategista J.J. Lian, que entrou em debate com os cientistas e os derrotou. Seu professor disse a ele para se acalmar e parar de arrumar confusão. O aluno exemplar agora dará um discurso. O diretor disse que agora deixe-o saudar sua mais velha. Shenhu ficou horrorizado ao ver a mulher, e o diretor disse que ela era uma estudante da segunda escola média. Seu nome é Zingbai. Ela é uma das melhores alunas da Universidade Ping. Também é a vice-presidente da União de Artes Marciais. O professor se virou para Shenhu e perguntou com um sorriso se ele a reconhece. Esta é sua mais velha, Zingbai. Ela foi campeã da cidade em sua juventude. Ele deveria seguir o exemplo dela. Shenhu respondeu que é claro que a conhece. Como não a conheceria? Ele pensou que durante os exames de entrada de sua irmã, ela deliberadamente destruiu seu oceano de Kai, destruindo esse lixo, destruindo a base de cultivo de sua irmã. O diretor disse aos alunos que deveriam aplaudir para ela. Ela se aproximou do microfone e disse que seu nome é Zingbai. Primeiro, ela gostaria de desejar boa sorte a todos os alunos durante os exames de entrada. Ela espera que todos alcancem altas realizações. Os resultados e lideram as listas. Ela será breve e não perderá tempo com palavras de incentivo inúteis. Ela quer dizer que não deveriam permitir que o lixo fizesse os exames de entrada na universidade. Não apenas estão desperdiçando os recursos educacionais de alta qualidade da sociedade, mas também estão envolvidos em atividades criminosas sem fazer nenhum progresso. O professor virou seu olhar para Shenhu e Zingbai disse que eles estavam pulando exames e faltando aulas. Por exemplo, aquela pessoa na multidão, Shen Yu, nela ela vê um reflexo de sua irmã Shanai. A universidade dificilmente o aceitará, então ela o aconselha a seguir os passos de sua irmã e abandonar os estudos para conseguir um emprego na sociedade. Pelo menos assim ele será capaz de sustentar-se e atender às necessidades básicas. Shen Yu olhou para ela com desagrado e perguntou o que ela acabará de dizer. Houve um sussurro entre os alunos.
e o professor riu constrangido, dizendo que era culpa dele por não ensinar Shenu corretamente. Como seu professor de turma, ele falhou em sua tarefa. O diretor o chamou e disse que já era o suficiente. Ele não precisa mais protegê-lo. Ele é o único câncer da segunda escola secundária. Se livrar dele é a única maneira de salvar a taxa de aceitação deste ano. A missão da escola é educar a elite de primeira classe da sociedade, como Xingbai, e não desperdiçar recursos educacionais com parasitas como Shenu. Todos deveriam seguir o exemplo dela, uma garota inteligente e capaz, para não desapontarem a escola. Um dos alunos chamou Shenu e perguntou se ele conhece o sentimento de vergonha. Vergonha dele. O professor pediu a Shenu que ficasse calmo, e Xingbai disse a Shenu que estava oferecendo essa opção. Ele teria a oportunidade de provar a si mesmo. Ela cuspiu em seu sapato e disse que se ele se ajoelhasse e lambesse seus sapatos limpos, ela escreveria 3 cartas de recomendação para ele e daria livros para que ele não acabasse como sua irmã patética. O professor Lai ficou muito surpreso, e o diretor achou que era uma oferta generosa. Shenu, fervendo de raiva, a chamou de lixo, e os alunos atrás deles clamaram ao se virarem para Xingbai. O que isso significa? Isso não é exagero? Shenu permaneceu em silêncio, e Xingbai perguntou, então, o que ele decidiu? Shenu respondeu que, é claro, se perder, se ajoelhará para ela e lamberá seus sapatos, mas se for aceito na universidade, ela se desculpará com sua irmã de joelhos. O diretor exclamou como ele se atreve, desrespeitando o melhor aluno da escola. Não só ele não aprecia a recompensa oferecida, ele nem se importa com a oportunidade de estudar, então ainda teve a audácia de discutir com a melhor aluna. Xingbai levantou a mão e disse ao diretor que está tudo bem, ela concorda com essa aposta. O diretor ficou encantado e disse que ficou surpreso com a mentalidade de jogo dela. Xingbai não hesitou em fazer um sacrifício para apoiar o idiota Shenu. Comovente, Shenu sorriu e disse que ele, Shenu, dá sua palavra. Não importa o que aconteça, ele passará no exame e entrará na universidade. No mesmo momento, uma vendedora com um policial apareceu no palco, apontando o dedo para Shenu e disse que ali estava o cara que roubou os cigarros de sua loja. O policial disse que agora vão elaborar um relatório. Ele se certificará de que seja processado o mais rápido possível. Shenu ficou chocado e pensou que isso não era o fim. Depois disso, todos se reuniram em uma sala, e o professor disse que ele estava sinceramente arrependido, não acreditava que seu aluno seria capaz de fazer algo assim. O garoto é estúpido e não sabe o valor dos cigarros. Ele não imaginava que fossem tão caros, então o roubo foi acidental. O policial disse que, considerando sua falta de conhecimento e o fato de que ele inicialmente até tentou pagar, e levando em conta que o roubo foi acidental, sua falta de histórico criminal e sua idade como menor, ele recomendaria evitar a prisão. Alguma objeção? A vendedora disse que, nesse caso, não processaria. O professor disse que estava realmente arrependido, permitiu que ele compensasse os danos causados, e agradeceu. Ele se desculpou pelo transtorno causado por seu aluno. A vendedora disse que estava tudo bem. Treinar esses moleques é um trabalho árduo. Xingbai sorriu e disse que parece que ela vai ganhar a aposta cedo. Se ele for expulso, não será permitido fazer os exames de entrada. Talvez ele se ajoelhasse diante dela agora e limpasse as botas. O professor se virou para o diretor e Xingbai, dizendo que, quando voltassem à escola, definitivamente ensinaria uma lição a esse moleque. O diretor exclamou que já era suficiente, jogou o documento em Shenu, que o pegou e pensou se estava sendo expulso. O diretor disse que, a partir de agora, ele não é mais aluno da segunda escola secundária. Desta vez, ele quebrou seriamente as regras. A natureza de suas ações é imperdoável. Deixe-o sair daqui. O professor chamou o diretor e disse que compensaria as perdas em nome de Shenu. Além disso, o dono da loja prometeu não abrir um caso, então dê a Shenu outra chance. Shenu disse que já era suficiente. O professor olhou para ele surpreso, e Shenu, rasgando a ordem de expulsão, disse para não perder tempo com súplicas. Espalhou pedaços de papel pela sala e disse que o vencedor da aposta ainda não havia sido determinado, eles o viriam ter sucesso nos exames de entrada. Xingbai disse que ele é um osso duro de roer, ela mal pode esperar para testemunhar seu fracasso. Shenu saiu da sala, e o professor saiu correndo atrás dele, pedindo para ele parar. Shenu se virou e pediu para ele parar, ele já havia feito o suficiente por ele. Ele é grato por nunca ter deixado de acreditar nele, mesmo que tenha sido uma decepção no final,
causando-lhe tantos problemas. Ele sempre se lembraria disso com essas palavras. Shenu saiu, e o professor disse que ele era uma criança incontrolável. Foi expulso e age de forma descuidada. Depois de um tempo, Shenu se viu na rua e pensou que estava em terríveis apuros. Demonstrou sua determinação de forma precipitada. No final foi expulso, e estava envergonhado de voltar para casa. O que ele deveria fazer agora? Ele precisava encontrar uma maneira de passar nos exames de entrada. Caso contrário, teria que se desculpar com ela. Ele olhou para a placa da loja e disse que era tudo por causa da dona da loja de tabaco. Era hora de vê-la. Ele entrou e gritou se ela estava lá. A garota o cumprimentou com um rosto doce e perguntou de onde vinha esse filhote. Qual era o negócio dele com sua irmã? De repente, ela percebeu quem estava na sua frente e perguntou se ele era o ladrão de cigarros. Shenu gritou que era toda a culpa dela. Ela sabia que ele tinha sido expulso por causa dela. Ela ficou surpresa e perguntou se o diretor realmente o havia expulso. Ele disse que não ia culpá-la, que estava errado e era tudo culpa dele. A garota disse que, desde que ele se desculpasse, ela recomendou a ele alguns empregos de meio período, tocou em seu queixo e disse que com tal aparência ele teria popularidade garantida. Shenu respondeu que ganharia dinheiro e a pagaria de volta, mas não dessa forma. Em geral, ela havia ido longe demais, pois por causa dela ele perdeu a oportunidade de passar nos exames de entrada e a chance de mudar sua vida. A garota pensou se realmente tinha ido longe demais, disse a ele para não ficar bravo, que estava apenas brincando. Shenu bateu com o punho na mesa e perguntou se ela não tinha vergonha de arruinar o futuro de um estudante diligente. A garota começou a se preocupar e pensou se ele realmente era um bom aluno. Que pena que sua vida seria arruinada por esse pequeno erro. Ela perguntou então o que ele queria. Ele a empurrou contra a parede e disse que ela deveria ajudá-lo a encontrar uma escola para passar nos exames de entrada. Ela pensou que ele realmente era um estudante diligente tão bonito. Não podia acreditar que agiu tão cruelmente. Ela respondeu que, se ele lhe desse tempo, ela pensaria em algo. Shenu ficou encantado e perguntou se ela estava falando sério. A garota disse que havia uma condição. Ele deveria conseguir um emprego com ela para pagar a dívida. Fantasias interessantes surgiram na cabeça de Shen Yu. Ele pensou se isso realmente se tornaria realidade. No dia seguinte, ele veio trabalhar e disse que a odiava. Lembrava de suas palavras de que ela o encontraria uma escola, mas em troca ele a ajudaria a cuidar da loja. Ele disse que nunca pensou que seria uma mulher a convencê-lo. Não podia acreditar que concordou tão facilmente. Pelo resto de sua vida, essa capitalista espremerá o suco dele. Ele agarrou a cabeça e disse que viveria em um inferno interminável, trabalhando das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. O tempo passou. Ele colocou uma lata de refrigerante na mesa, jogou os pés para cima na mesa e disse que isso era tão legal. Ele riu e disse que podia comer, beber, grudar no telefone e sua energia estava crescendo rapidamente. Era um prazer trabalhar aqui para pagar uma dívida. Como uma nova geração de jovens propositados, eles precisam aprender a resistir e lutar contra os capitalistas malvados. Mais cedo ou mais tarde, ele amarrará esse capitalista a um poste. De repente, alguém chutou a porta da loja e entrou. Shenu se virou e disse que era hora de trabalhar. Ele cumprimentou um cliente na loja de tabaco do rei. O que ele queria comprar? Um homem chamado Shan entrou na loja. Ele é um artista marcial de nível 0,4. Ele se aproximou do balcão e disse que estava procurando por um cara chamado Shenu. Shenu ficou surpreso e disse que era ele. Shan apontou o dedo para ele e perguntou se o nome dele era Shenu. Shenu confirmou e perguntou qual era o problema. Shan riu terrivelmente e respondeu que veio comprar cigarros. Alguns dias atrás, ele visitou o Dazen e Daku no hospital, e eles disseram a ele que ele deveria vingá-los. Então, Shan perguntou quem fez isso com eles. Ambos chamaram o nome de Shen Yu e disseram que ele era um fraco e um covarde da escola deles que os estava intimidando. Shan Pao disse o nome de Shen Yu e disse para eles não terem medo, que o irmão mais velho lidaria com ele. Dazen e Dao se ajoelharam diante dele, e Shan Pao disse que não permitiria que ninguém ofendesse pessoas inocentes e brilhantes como eles. No momento, ele disse a Shenu que deveria lhe dar um maço. Shenu perguntou se ele queria fortes ou leves. Shan respondeu que queria fortes. Shenu tirou o pacote e disse que estava vendendo um maço de cigarros por 45.000 Yu. Ele entregou um maço a ele, cigarros, e disse que ele deveria voltar. Shan Pao pegou sua mão e Shenu perguntou o que estava acontecendo. Shan Pao sorriu e lhe deu um maço de notas, dizendo que eram 50.000.
sem troco necessário. Shen-Nu disse que não entendia o que ele queria dizer. Shan apertou a mão ainda mais forte e pensou que um garoto de nível 0.3 não seria capaz de resistir à sua força como um artista marcial de nível 0.4. Esmagaria a mão dele como uma cenoura em 3 segundos, deixe-o morrer. Mas de repente sentiu uma dor intensa e pensou no que estava acontecendo. Shen-Nu apertou a mão de volta e agradeceu, dizendo que esse era seu primeiro trabalho, a primeira vez que recebeu um aperto de mão tão caloroso e sincero de um cliente. Ele é muito grato a ele. Shan disse que deveria deixá-lo ir. Shen-Nu apertou a palma da mão com a outra mão e disse que isso é triplo de potência. Shan Pao gritou de dor e Shen-Nu disse que os cigarros custavam 45.000 yuan, mas ele deu a ele 50.000. Os 50.000 restantes são sua gorjeta, certo? Ele estava tão incentivador. Continuou a apertar a mão dele, e Shan disse que deveria deixá-lo ir. Depois, ele saiu correndo da loja gritando que estava com dor. Shen-Nu pediu para ele esperar e disse para voltar. Ele esqueceu seus cigarros. Shen-Nu olhou para o maço de cigarros e se perguntou se ele os deixou especialmente para ele. Ele é tão grato pelo presente. Pegará de volta em algum momento. Shen-Nu disse que a receita de hoje foi de 73.501. A loja de tabaco está indo bem. Ele precisa colocar o dinheiro em um lugar seguro para que o capitalista não decida se vingar dele se o dinheiro desaparecer. Ele percebe algo na caixa e pergunta o que é. O que estão fazendo calcinhas no caixa? Quem guarda coisas pessoais assim aqui? Shen-Nu se pergunta se são as calcinhas de seu chefe. Acho que ela disse que gostava de filhotes, certo? Nesse caso, não seria a chefe que se aproxima dele e pergunta o que vai acontecer. Shen-Nu pergunta se será bom. Ele fica assustado e pergunta se ela já voltou. Ela ri e pergunta se ele está constrangido. Ela quer dizer algo, mas Shen-Nu pergunta o que ela está fazendo. A chefe pergunta se ele quer entrar em seu quarto. Ela mostrará algo interessante a ele. Ele recusa e diz que ela não deveria fazer isso. Ela se vira e diz que ele é chato. Shen-Nu pergunta se ela encontrou uma escola para ele. A chefe diz que ainda não e que, além disso, não é uma tarefa fácil. A propósito, como está a preparação dele? Já que está prestes a fazer os exames de admissão, ele não pode relaxar. Shen-Nu lembra do que fez e diz que o treinamento de hoje foi produtivo. Ele trabalhou muito em sua cultiva. Shen-Yu se lembra do que fez e diz que o treinamento de hoje foi frutífero. Ele trabalhou muito duro em sua cultivação, e o chefe ficou surpreso, pensando que ele é realmente um cara decente e responsável. Não apenas treinou, mas também cuidou dos assuntos da loja. Ele é apenas um escravo leal e obediente do sistema. É preciso amá-lo muito no futuro. Ela pergunta se ele leu o relatório de notícias de hoje, onde foi detectada uma forte radiação dentro do portão espaço-temporal 341B, e muitas pessoas morreram. Ele deve se comportar bem e ficar longe da área. Shen-Yu pensa que este é um lugar ideal para treinamento. No dia seguinte, ele diz que está lá, no portão espaço-temporal 341B da Cidade do Rei. Ele pensa que não esperava que o mundo das artes marciais tivesse uma tecnologia tão avançada. Segundo rumores, o portão espaço-temporal 341B da Cidade do Rei tem a maior taxa de mortalidade devido ao perigo extremo. O número de artistas marciais que vêm em busca de tesouros diminuiu drasticamente. Aqueles que ainda se atrevem a entrar no portão 341B são considerados pessoas implacáveis, que não têm medo da morte. O portão contém uma radiação incrivelmente forte. Uma vez que você entra, nunca mais volta. Mas mesmo com uma taxa de mortalidade tão alta, as pessoas continuam indo, o que significa que deve haver tesouros extraordinários lá dentro. Isso é uma loucura, ele diz, esperando não se tornar um deles. O homem pergunta se ele está pronto para entrar no portão, e Shen concorda. O homem diz que é bom. Todas as instruções estão detalhadas no Centro de Informações e Referências. Ele espera que Shen tenha cautela e garanta sua própria segurança. Shen deve ligar a chave de ativação do escudo de radiação em seu traje, e ele diz que entende. Ele faz conforme instruído. O sistema notifica que o campo de proteção foi ativado com sucesso, e ele pode ir para o portão espaço-temporal. Não é possível desligar o campo de proteção enquanto estiver dentro do portal. Shen entra no portal, e o homem deseja-lhe sorte. Ele entra e diz que está chegando. Este lugar parece uma base espacial. Pensava que seria uma estação espacial. De repente, ele se sente pior, caindo de joelhos e perguntando o que está acontecendo. Sente uma forte dor de corte e tontura.
como se todo o sangue em seu corpo estivesse em chamas. Um homem se aproxima e pergunta se ele está bem. O homem diz que é outro jovem que se superestimou. A garota diz que se o ki dele é tão fraco, ele não deveria ter entrado no portão espaço-temporal. Shen pergunta se isso é o poder da radiação. Que horror! Sente como se a radiação logo o matasse. Sente dor intensa no coração e grita de dor. O homem diz que precisam ajudá-lo a voltar, pois ele pode morrer aqui. A garota diz que ele é um cara muito problemático. Se ele é tão fraco, não deveria ter vindo aqui sobrecarregado os outros. Shen de repente melhora, e o sistema notifica que recebeu dano da radiação mortal. Sua constituição aumentou em 14 pontos. Saúde aumentou em 14 pontos. Imunidade aumentou em 10 pontos. Vitalidade aumentou em 32 pontos. Shen diz que no futuro ele definitivamente se tornará mais forte e mais inteligente que todos. A garota diz que ele é um completo idiota. O sistema notifica que recebeu dano da radiação mortal, e suas características aumentaram. Constituição 13 pontos, saúde 16 pontos, imunidade 9 pontos, resistência do DNA à ionização 19 pontos, metabolismo 22 pontos, força total dos órgãos 16 pontos, visão 12 pontos, função do miocárdio 24 pontos, fibras musculares 14 pontos, audição 13 pontos, carcinogênese celular reduzida em 17%. Shen pensa que, como esperado, a maldição converteu a radiação em melhoria de sua força. É uma sensação indescritivelmente refrescante. Ele diz que, segundo informações públicas, à medida que avança mais fundo no portão espaço-temporal 341B, a radiação aumentará gradualmente. Na verdade, nenhum dos artistas marciais se atreve a ir muito longe, e a exploração e caça ao tesouro são limitadas à proximidade da entrada do portão. Ele pensa que, claro, a força da radiação a qual ele se adaptou na entrada é ainda maior aqui. Ele sente a intensidade da fonte de radiação muito mais fortemente. Seu nível como artista marcial não é tão alto. Seu corpo será capaz de suportar uma radiação tão poderosa sem receber dano? Qual é a diferença? Mesmo se ele sofrer, os benefícios colaterais são muito tentadores. Ele precisa avançar até a fonte de radiação. Ele é obrigado a progredir na cultivação. Ele continua e diz que não há ninguém por perto. Considerando quão fundo ele foi, é improvável que alguém perceba. Ele será batizado com uma maldição aqui. É hora de mostrar suas habilidades nesta sala de base espacial. Agora ele vai desligar o campo de proteção. Shen de repente sente uma dor intensa e pensa que sente essa sensação novamente depois de desligar o campo de proteção. A radiação começou a envolver tudo ao seu redor, e a radiação de alta intensidade entra em contato direto com o corpo. Ele pergunta se essa sensação é uma forma de transcendência. Não. Isso é evolução. 3 horas depois, o sistema notifica que recebeu dano da radiação mortal, e suas características foram aumentadas. Resistência do DNA à ionização 131 pontos, metabolismo 108 pontos, força total dos órgãos 108 pontos. Visão 120 pontos, audição 116 pontos, saúde 117 pontos, pontos de habilidade cognitiva 72 pontos, força da pele 130 pontos. Shen se pergunta que tipo de radiação é essa. É como se ele estivesse recebendo uma massagem. É tão revigorante e desintoxica seus músculos e pele. É tarde demais. Ele passou a maior parte do dia treinando aqui. Se ele não voltar para a loja em breve, o chefe vai incomodá-lo novamente. Vitalidade, saúde, imunidade, força. As características delas melhoraram significativamente. O que é esse barulho? Não muito longe dele, 2 pessoas estavam lutando. O cara joga várias espadas. A garota consegue desviar desse ataque e entrega um chute saltado. O cara foi jogado para trás por causa desse ataque e diz que ela é bastante experiente. A garota pergunta quem eles são. O nome dessa garota é Bon Yao, filha da família Bon. O cara diz que, já que ela pergunta, vão responder, mas superficialmente. Ele não quer que ela saiba quem são, porque não importa. O que importa é que ela é a jovem senhora da família Bon. Eles devem capturar essa garota e contrabandeá-la por um bom preço. Os dois concordam. O cara de cabelo verde diz que agora ela reconhece o horror do grupo Levi deles. O cara de cabelo amarelo pergunta por que ele está dizendo isso em voz alta. A garota o chuta no rosto e diz que vai lembrar o nome do grupo deles. O cara de cabelo amarelo diz que ele deve liberar seu poder sobre ela. Deve ir para o ataque. O terceiro cara concorda e diz ao chefe que entendeu. Eles fazem sinais com as mãos e o cara diz que precisam
precisam se concentrar. Bong Yao se aproxima muito rapidamente do cara e o ataca. O chefe da gangue está muito bravo com isso, e direcionando energia para seu punho, diz que ela não deve subestimá-los. Ele ataca, mas ela desaparece, deixando para trás muitas borboletas. O cara pergunta o que acabou de acontecer. Bong Yao acaba no ar e diz que a família dela também não deve ser subestimada. Ela entrega um chute muito forte e derruba o cara no chão com esse ataque. O chefe da gangue diz que ela é realmente da família Bong, sem experimentar isso em sua própria pele. É realmente difícil avaliar as habilidades dessa garota. Bong Yao está prestes a dizer algo para os membros do grupo Levi, mas ela sentiu algo estranho. Seu corpo foi capturado por energia mágica e ela caiu no chão. O chefe da gangue ri e diz que acabou de lembrar que isso é uma arma secreta. Ele danificou o traje de proteção dela, não foi? Ela sabe por que isso aconteceu. Antes de entrar no portão, fizeram alterações secretas em seu traje de proteção. Toda vez que ela usa a força para atacar, ela danifica rapidamente o traje. Sem um campo de proteção, os olhos da família Bong são nada mais do que uma pessoa indefesa. A figura dela condiz com o status dela. Primeiro, ele se divertirá com ela e depois a venderá. Shen interrompe a mão dele e diz que já chega. Ele não deveria tocá-la. Ela é uma garota jovem e inocente. O chefe da gangue pergunta quem ele é e Bong Yao desmaia e pergunta quem é ele. Ela não obtém uma resposta para a pergunta e fecha os olhos. Shen diz. O chefe da gangue diz que esse comportamento não é apropriado para um guerreiro. Ele pergunta quem é. E Shenu diz que, agora que ele fez essa pergunta, que assim seja, ele vai responder. Shenu diz seu nome. E o cara o acerta no rosto com a mão. Shenu pensa que ele tem um ataque sorrateiro muito bom e diz que agora é a vez dele de atacar. Ele ataca com a perna direita e pensa que parece que não teve sucesso. O cara o acerta no rosto, e o sistema notifica que, devido ao dano, o CAI de sangue aumentou em 485 pontos. O cara diz que é um artista marcial de segundo nível, que Shenu nem chega perto dele. No entanto, ele admite que lidar com um bug como ele não é tão fácil. Shenu diz que vai tentar novamente, atacando o rosto com a perna esquerda. O cara o soca no rosto e diz que ele é lixo. O sistema notifica que, devido ao dano recebido, o CAI de sangue aumentou em 767 pontos. Shenu percebe que todas as suas defesas falharam. O cara diz que no reino secreto dos portões do espaço-tempo, A341B, e ninguém saberá se ele morrer aqui. O sistema notifica que, devido ao dano, o CAI de sangue aumentou em 310 pontos. Shenu diz que ele não deveria ter dito isso e continua a atacar, dando nomes diferentes aos seus ataques. Ele é atingido no rosto, e o sistema notifica que, devido ao dano, o CAI de sangue aumentou em 920 pontos. O cara está muito cansado e pensa que acertou. Mas por que ele foi realmente enviado aqui de propósito? Isso não pode ser. Ele definitivamente veio sozinho. Ele pergunta o que há de errado com ele. Por que ele está assim? Shenu diz que é porque ele quer se tornar aquele que ganha asas. Esse é o seu caminho. O cara pensa que esse idiota não entendeu nada. Ele claramente tem problemas na cabeça. Ele pergunta em voz alta aos dois idiotas quanto tempo mais eles vão fingir. Eles deveriam chegar até ele mais rápido. Os caras espancados se aproximam dele. O cara de cabelos grisalhos diz que eles não vão mais ficar. O chefe ficará orgulhoso de seu sucesso. O chefe diz que eles deveriam ajudá-lo, porque esse cara não é tão simples. Eles entram em posições e começam a conjurar. Os feitiços são lançados simultaneamente, liberando energia mágica que entra no corpo de Shen Yu. Devido a isso, ele sofre danos e grita de dor. O sistema notifica que ele recebeu um enfraquecimento da maldição, e suas características foram temporariamente aumentadas. Agilidade 18%, força temporária 11%, reflexos temporários 8%, poder de explosão temporário 10 pontos. Ele recebeu um enfraquecimento da maldição, e suas características foram aumentadas temporariamente. Fortalecimento temporário 8%, metabolismo temporário 177%, charme temporário 16%. Atividade celular temporária 15%. Ele recebeu outro enfraquecimento da maldição, e suas estatísticas foram aumentadas temporariamente. Espírito temporário 12%, memória temporária 177%, estabilidade mental temporária 2%. Shen Yu acha ótimo, mas os caras dizem que, se tudo continuar da mesma forma, seus órgãos se esgotarão rapidamente, e seu estado mental deteriorará visivelmente. Já está escuro em seus olhos,
e em breve ele perderá completamente a consciência. Shen Yu cai de joelhos e pensa que são pessoas muito boas. Ele pergunta a esses idiotas se isso é tudo que eles podem fazer. Literalmente, em questão de minutos, ele recobrará os sentidos. Ele acha que não pode deixá-los parar. O chefe da gangue diz a esse parasita que vão matá-lo. Eles precisam usar maldições novamente. O sistema notifica que, devido ao enfraquecimento, suas características são aumentadas temporariamente. Agilidade 20%, força temporária 14%, fortalecimento temporário 133%, metabolismo temporário 22%, espírito temporário 18%, memória temporária 25%. Shen Yu fica corado e diz que isso ainda não é o suficiente. O chefe diz que precisam tentar de novo, precisam explodir, precisam dar tudo de si. O sistema notifica novamente sobre um aumento nas características temporárias, agilidade 26%, força temporária 19%, melhoria temporária na visão 32%. Shen Yu sente prazer e diz que isso é simplesmente maravilhoso. Os caras usam maldições novamente, e o chefe diz que devem continuar sem parar. Shen Yu deita no chão e diz que ainda não terminou. Que idiotas eles são. O chefe fica sobre ele e diz que vão acabar com ele em breve. Ele canaliza energia mágica em sua mão e diz que vai arrancar a cabeça dele agora e usá-la como uma bola de basquete. Shen Yu se levanta e ataca sorrateiramente com a mão. Esse ataque empurra o chefe para trás com muita força, e os dois caras ficam muito surpresos com isso. Ele desfere outro soco muito forte no chefe da gangue, e Shen Yu ataca rapidamente os outros dois caras com as pernas. Ele olha para os caras caídos e diz que foi meio entediante. A águia abre os olhos e volta a si. Shen Yu se senta ao lado dos corpos dos caras e diz que primeiro deve ver o que eles têm. Ele tira o dinheiro e pergunta se tinham apenas 4.000. Ele supõe que não há muito dinheiro no cartão também, certo? De qualquer forma, é melhor do que nada. Ele quase esqueceu dela. Ele pega a Bong Yao e diz que não quer fazer isso, mas precisa levá-la de volta. Logo as pessoas o notam e dizem que é uma dama do clã Bong. Eles devem chamar um médico rapidamente e relatar ao departamento médico. Não podemos permitir nem o menor erro. Shen Yu assiste enquanto ela é levada em uma maca e pensa que esgotou sua retidão e deseja a ela sucesso. Agora é hora de cuidar de seus próprios assuntos. Ele tirou seu traje de proteção e disse que deveria se banhar em radiação para ficar ainda mais forte. O sistema notifica que ele sofreu danos de radiação letal, e suas características aumentaram, fortalecendo as células nervosas em 73 pontos, células em geral em 69 pontos, íons de cálcio em 70%, saúde em 92 pontos, sangue cai em 471 pontos. Shen diz que no futuro ele ficará mais inteligente e mais forte que todos. O sistema notifica que, devido aos danos causados pela radiação letal, suas características aumentaram. Força do DNA em 131 pontos, metabolismo e força dos órgãos em 108 pontos, visão em 120 pontos, audição em 116 pontos, sangue cai em 625 pontos, físico em 115 pontos, saúde em 120 pontos, imunidade em 96 pontos. Shen diz que está ficando mais forte cada vez que soca e que tem um soco muito rápido, como se tivesse tido 10 sessões de treinamento, e está bastante energético. Ele percebe que seu nariz está sangrando. O sistema notifica que, devido aos danos fatais da radiação, suas características aumentaram. Físico em 9 pontos, saúde em 6 pontos, imunidade em 5 pontos. Shen pergunta por que seu crescimento diminuiu. Com certeza, o corpo não pode mais tolerar tantos calores intensos. É mais como cair em magma. Não importa o quanto sangue cai haja, uma pessoa inevitavelmente derreterá. Descobre-se que seu corpo só é parcialmente capaz de suportar a radiação. Ele foge colocando um traje de proteção e diz que é hora de terminar. Primeiro, ele deve sair do reino secreto de 341B e depois ir ao banheiro. Por que as roupas de proteção são tão difíceis? Para colocar depois de um tempo na sala de purificação por radiação, a garota diz que ele deveria trocar de roupa, pois querem remover partículas de radiação de seu corpo para evitar danos. Shen concorda e tira suas roupas. As meninas dizem que olhar para ele tira o fôlego delas. Sua forma física é como se fosse uma escultura. Ela esqueceu de dizer que ele deveria tirar também sua roupa íntima. Shen corre e diz que ouviu tudo, além de que estava tudo escrito em seus rostos. Ele se pergunta se realmente precisa tirar todas as suas roupas e pede alto para que não o façam. Depois de algum tempo, perto da área de serviço, Shen pensa que não esperava um dia ir para o verdadeiro paraíso. Ele lembra do que aconteceu um pouco antes,
He diz que estava apenas praticando um pouco. As garotas o examinam e dizem que é incrível que ele tenha abdômen definido, se ele realmente não saiu da academia por vários anos. Os deltoides dele são mais fortes que os dos namorados delas, e ele ainda está estudando, certo? Elas realmente gostam de ajudar os outros, mas ele recusaria uma aula de massagem? Shenu pensa sobre a relação entre professor e aluno, se afasta delas e recusa, dizendo que aulas extracurriculares de massagem são proibidas. As garotas dizem que é de graça. Ele os deixa e recusa, dizendo que aulas extracurriculares de massagem são proibidas. As garotas dizem que é de graça, ele não terá que pagar. Parece que ele é bom demais para esse tipo de coisa. Shenu se pergunta por que ele recusou. Ele bate a cabeça contra a porta e pensa que lamenta que os testes de radiação só possam ser feitos uma vez por semana. Alguém diz que ele deveria sair se não vai entrar. Há um sinal acima da porta que diz sala de treinamento. Shenu pergunta como ele chegou aqui. Os caras perguntam de onde ele o viu. Com certeza ouviu dizer que ele foi o primeiro a ser colocado na lista de expulsão antes do exame. Quem é ele? Será que ele é realmente o que machucou aquela garota? O sistema notifica que o espírito de arrependimento recebeu 2 pontos. Shenu está surpreso que seus números estão aumentando. Os caras riem e dizem que ele é apenas lixo. Ninguém pode vencer o recorde dele. Shen Yubo aperta as mãos deles e diz que, como eles são mais velhos do que ele, gostaria de pedir conselhos a eles na sala de treinamento. O cara pergunta se é a primeira vez dele na academia. Ele deve vir aqui agora. Ele vai ensiná-lo a negociar de verdade. O cara bate no dispositivo e a inscrição Guerreiro 0.2 aparece na tela. Ele pergunta como eles fazem. Ele nem deu metade do seu melhor. Na verdade, ele deu o seu melhor esforço. O segundo cara diz que ele merece ser um mestre de nível 5. Ele é tão forte. É só que o treinamento é chato. Por que eles não fazem uma aposta? Ele acredita que sua força claramente não vai ceder 0.2. Então por que não verificam se isso é realmente verdade? O perdedor terá que correr 3 voltas no. Shenu diz que essas condições são bem picantes. Ele bate no dispositivo e a tela notifica que sua força é 0.3. Os caras estão surpresos e dizem que isso é impossível. Não pode ser verdade. O equipamento deve estar quebrado. Ele quer ver por si mesmo. Shenu diz com um olhar ameaçador que, nesse caso, ele deveria ser mais cuidadoso. Ele bate na placa que o cara estava segurando e por causa desse ataque, o cara se choca contra a parede. O cara olha para a tela e pergunta surpreso se ele conseguiu atingir 0.68.